Santana de Godoy, lá no interior, né? E esse ano nós comemoramos 110 anos dessa igreja. E hoje estou aqui e também com muita alegria em meu coração. E gostaria de compartilhar nessa manhã um pouco daquilo que Deus tem feito em minha vida neste ano que se passou. E creio que todas, ou a maioria de vocês está lembrada, ano passado, quando tinha um congresso feminino lá em Nova Santa Rosa, né? Vocês estavam orando por mim e hoje eu posso estar aqui. Eu gostaria de convidar abrir suas Bíblias para nós lermos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Que nos diz a palavra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O confiar no Senhor foi algo que Deus tem trabalhado grandemente na minha vida, nesse período de enfermidade. E ali onde diz, não se estribes, na minha tradução aqui, que quer dizer que nós precisamos apoiar-se nele, depender dele. Porque quando nós temos um diagnóstico que creio que nenhuma de nós gostaria de ter, só a palavra já assusta: câncer, né? E para resumir um pouquinho, gostaria de estar relatando alguns momentos desse período que eu estava passando, né? Ano passado, como todas nós mulheres precisamos fazer um check-up, né? Nossos exames de rotina, e eu fui fazer e ali constou que tinha algo de errado. Aí fiz outros exames e se comprovou. Naquele dia, quando eu abri o exame e estava escrito carcinoma infiltrante evasivo, aí isso foi assustador, né? Você não está preparada para isso, mas em todo momento eu posso agradecer a Deus, porque quando nós servimos a Deus, Ele é o nosso sustento, né? Ele é aquele que nós podemos confiar. A minha família, a minha igreja, a cada um que esteve orando, a minha gratidão. Que Deus abençoe cada um. Aí fui fazer outro exame, porque nós sabemos que os exames, a gente precisa saber o sobrenome do câncer, como a doutora disse. Aí fiz mais um exame, e foi tudo assim, muito rápido. Em tudo, eu posso dizer assim, que eu vi o agir de Deus. Coisas que eram para demorar um mês, alguns dias, isso foi assim, sabe, tudo se encaixando assim, de uma maneira maravilhosa. E quando eu soube daí do sobrenome do câncer, a doutora disse para mim assim: existe só um tipo de tratamento.
eu não senti o meu nódulo na mama, né, que era para estar, não era muito grande, mas eu sabia que tinha um câncer ali e ele precisava ser tratado e ao mesmo tempo não tinha um sintoma. Era alguma coisa que poderia me levar à morte? Poderia, mas eu não estava sentindo nada, né? Mas enfim, daí eu fiz as quimios vermelhas, depois eu comecei as brancas, aí eles falaram, não, as brancas não são tão agressivas. Calma, né? Aí quando eu comecei, fiz a primeira, a segunda, a terceira, e eu comecei, antes era mal-estar, depois foi para a parte intestinal. E quando eu fui para fazer a terceira, aí tu passava ali pelas enfermeiras, elas te examinavam, se tu está bem, como é que são tuas plaquetas, né? E aquele dia eu falei para elas, não, ainda não estou bem dos meus, né, parte intestinal. Então ela disse, então hoje você não vai fazer químio, hoje você vai para casa, primeiro você vai consultar e daí nós vamos ver com a doutora. Aí aquele dia eu desanimei, porque quando você começa o tratamento, eu sei que tem muitas pessoas que me auxiliaram e me ajudaram assim, certo? Não, aí você sempre faz assim, quando você fez uma, aí você pensa assim, uma eu já fiz, né? Não pensa quantos tem que fazer, mas pensa quantos você já fez. Aí eu estava naquela expectativa. E quando ela disse assim, não, hoje você vai para casa, porque as vermelhas eram cada semana, as brancas, a outra era cada 3 semanas. Então, eu pensei assim, hoje eu vou para casa, eu toda preparada, eu já queria fazer para isso passar logo, né? Eu vou sair daqui, hoje eu vou chorar bastante, né? Porque eu não posso fazer. Aí, aquele dia, Deus falou grandemente. Glória a Deus. Ele falou comigo assim, eu estou no controle. Glória a Deus. Eu estou no controle. Eu não tenho te ajudado até aqui, então confia. E foi o que aconteceu. Passaram as quimios, tive que tomar antibiótico, tive que fazer exames, porque a doutora não queria admitir que isso era da quimio, mas era, né? E para a honra e glória de Deus, eu ia terminar no mês de janeiro as quimioterapias, né? E no dia 28 de janeiro, a doutora falou para mim assim, hoje eu estava fazendo a 10ª quimio. Então ela disse assim, hoje, você aguenta fazer hoje ainda mais uma quimio? Eu falei para ela, sim, eu faço. Daí você faz hoje, aí você faz uma eco, e se o teu nódulo diminuiu, você vai para a cirurgia. Glória a Deus. Aí fui para a eco, e como ele diminuiu, eu fui para a cirurgia. E quando eu terminei a última quimio, em janeiro, ele estava no controle de tudo. Não fiz as 2 últimas, mas eu terminei no mês de janeiro, para a honra e glória do Senhor. Em março, eu fiz a cirurgia, como eu não precisei fazer a retirada da mama, daí eu fiz a rádio, mas o que eu posso, assim, testemunhar, testificar hoje, Deus é um Deus que ouve orações e é um Deus que cura. Porque eu me sinto curado. Glória a Deus. Preciso estar fazendo exames? Preciso. Estar de olho durante 2 anos, cada 4 meses, mas estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo assim, como é que eu vou dizer? É que nem renascer. Renasci de novo. Uma nova vida. E eu gostaria de falar para você hoje, né? Coloque na presença de Deus. Deus, Ele sempre tem o melhor. Quando Ele permite, Ele sabe. E nós queremos estar também colocando os nossos pedidos de orações nesta manhã. E estão vendo aqui? Temos bastante pedidos de oração. E que bom, né? Que nós podemos, se você colocou o teu pedido aqui, nós podemos orar nesta manhã. E eu gostaria de, talvez, que eu esqueça, tem alguém aqui embaixo, talvez também, que gostaria que a gente orasse por você? Levante sua mão. Amém. Queremos estar orando. Mais alguém? Ali também.
vamos estar orando. E para não nos exceder muito, eu vou. Aqui nós temos orações que pedem são de gratidão por enfermidade, gratidão pelas bênçãos pela família. Então, talvez eu vou só citar alguns que foram citados aqui por nomes, para nós podermos citar o nome. Porque algo que eu me lembro, que ano passado, quando eu estava lá em casa assistindo o congresso, pelas lives, a pastora Evelyn, aquele dia citou meu nome. E eu me senti assim, tão fortificada, fortalecida naquela hora. Eu sabia que todas as irmãs, as mulheres de Deus, estariam orando naquele momento comigo. Então aqui nós temos o pedido de oração pela cura de câncer da amiga Rosângela Ullman Hart. Oração pela Ivone Zeiger. Débora Yus. Se eu estou certo o nome, pelo Eno, que teve um infarto. Darcilda Gessberger, Viviane Kleis, Tereza Schiller, orar pelo Micael, que foi nos passado antes, pelo Levino Buchholz, pela saúde do Gesiel. E seria isso. As outras orações são pelas famílias, assim como eu já falei, pelas enfermidades. E nós queremos nos colocar de pé neste momento. E nós queremos fazer um grande clamor para Deus. E eu posso testemunhar isso, aquilo que Deus tem feito. E assim como eu já falei, Ele ouve as nossas orações, Ele cura, Ele sara, e Ele faz o que Ele quer, aonde Ele quer e na hora que Ele quer. É preciso confiar em Sua palavra. Lá em João 16, 33, nos diz assim, que nós coloquemos todas as nossas aflições diante da presença dele, porque Ele tem passado. E se Ele passou e Ele venceu, nós em Cristo Jesus, nós também seremos bem? Amém. Oramos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos nesta manhã aqui, Senhor Jesus, como mulheres, como irmãs, Senhor Jesus, unidas, Pai, em oração, Senhor, para te buscar, Senhor, para colocarmos, Senhor Deus, essas petições, essas orações, Pai, diante da Tua presença, Senhor, e também já te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Senhor, neste congresso, Pai, por cada bênção, Senhor Jesus, que nós sentimos, Senhor Deus. E neste momento, Pai querido, eu quero, Senhor, estar colocando, Senhor, a cada nome citado aqui, Senhor, a cada um que levantou a sua mão, Pai. Queremos colocar, Senhor Deus, diante da Tua cruz, Senhor Jesus. Porque nós sabemos, Deus, Tu tens levado, Senhor, todos, Senhor, pecados, Pai. Tu tens levado todas as enfermidades, Pai, diante, Senhor Deus, a cruz, Senhor Deus. E através de Ti, Senhor, nós podemos ser curados, nós podemos ser salvos, Senhor. Cura pessoas, eu te peço, Pai, assim como tens curado, como tens salvado, Senhor Jesus, que Tu possas, Senhor, estar visitando, Senhor Jesus. Oh, Pai, Deus, Senhor Jesus. Oh, Pai, que para o Senhor nada é cura, Senhor. Não, Senhor Deus, o ser humano não chega, Senhor, mas Tu chega, Senhor. A nossa oração, o nosso clamor, Senhor Deus, chega, Senhor Deus. Nós pedimos isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podeis se sentar? Enquanto que o grupo de louvor pode estar já se posicionando, nós queremos estar dando alguns anúncios. A nossa ficha de almoço e janta até as 9h30, já passou um pouco. Quem talvez esqueceu, queira providenciar ainda pode fazer. Então, almoço e janta. Quem ainda não fez a sua inscrição, passa lá com a irmã Lídia
creio que todas já conhecem, né? Nossa querida irmã Lídia. E você vai estar ganhando um lindo caderno de anotação, uma caneta com, personalizada e esse pulseiro. Isso aí. Isso, e a tarefa. Lá dentro desse caderno tem uma tarefa para todas nós. Então, quem ainda não fez, passa lá e faça. Os homens também podem fazer. Sintam-se convidados e convidadas. Temos também o nosso bazar ali ainda, né? Irmã Marquita, o bazar ali, né? E dá uma passadinha lá. Lembrem assim, eu pensei assim, eu vou estar comprando uma coisa para mim, né? E também já vou estar ajudando a obra missionária. Amém? Tem também aqui um anúncio do ensaio. As irmãs de Nova Santa Rosa pedem que depois do culto, agora aqui de manhã, elas estarão fazendo o ensaio. E depois as irmãs de Nova Santa Rosa, ali as irmãs de as 4 uniões femininas ali da, né? Sei agora, Pedreira, Chimaúva, Minha 8 e Tupariti. Elas também, nós vamos estar ensaiando depois, logo, depois do pessoal da nossa casa. Então, agora vamos ter o momento de louvor. Se eu não estender as mãos, quem fará? Então, como hoje o tema é missões, que hoje também estaremos tendo
nos esperar um pouco. Nós sabemos que quando nós temos um bebezinho, né, temos que virar nos 30, né? E somos gratos a Deus por nós estarmos aqui e podermos ouvir palavras tão preciosas, vindas de Deus. Com certeza, os bebezinhos mandam nas mães. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça e uma só voz nós queremos estar pedindo que Deus use mais uma vez o vaso para nos trazer aquilo que Ele colocou no coração da serva dele. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor já ministrou em nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E muitas vezes nós já ouvimos essas mesmas palavras ou esse mesmo trecho bíblico e foi nos explanado de uma forma. Mas desta vez, Pai, tu tens usado outros vasos e mais uma vez a Tua palavra se tornou viva. A Tua palavra é nova em nossos corações. Continua falando conosco, Pai, para que possamos sair daqui deste congresso com a vontade de regar as raízes, com a vontade de dar água, com a vontade de adubar aquilo que estava fraco, enfraquecido. E nós queremos trazer muito fruto. Usa cada uma de nós, Pai, para que possamos chegar em nossas igrejas locais e ser bênção, Pai. Colocar em nosso coração e mente que não acabou ainda. E muito o Senhor tem para nós e também através de nós. Usa tua serva nesta manhã com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. E a doce e preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigada. E, sim, queridos, estou feliz porque minha filhinha estava, como muitas mulheres ficam nos congressos, estava com a barriguinha congestionada e agora estou feliz que já descongestionou tudo. E aí, esse foi o motivo do meu atraso. Mas louvado seja Deus, né? Queridas, tema do nosso congresso Gálatas, capítulo 4, verso 19. Vamos estar ali dando uma olhada nesse verso da palavra do Senhor, em que o apóstolo Paulo abre seu coração. Eu acho lindo nas cartas paulinas como ele abre o coração dele. Uma das minhas preferidas é 2 Coríntios. Parece que se enxerga o apóstolo Paulo diante de você falando aquelas coisas. Gálatas capítulo 4, verso 19. Tema do nosso congresso, com a nossa casa ainda não acabou. Coisa linda, né? Ainda não acabou. Eu tenho aqui na nova versão internacional. Eu também uso a revista atualizada, mas eu queria que eu fosse para o congresso na nova versão internacional, a primeira edição, quando saiu a LVI. Tem uma LVI nova, talvez seja um pouquinho diferente. Eu estava vendo comentários na internet, eu acho que eu prefiro a LVI antiga. E diz assim: queridos, meus filhos, novamente, olha que interessante esse novamente, estão sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Aleluia. Já oraram tanto aqui, já foi orado pela palavra, mas eu não consigo ler a palavra sem parar e te agradecer, Senhor, pelo acesso que temos à tua palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, se revelou à humanidade e nos alcançou com a tua graça e deixou tudo completo, tudo revelado nas Sagradas Escrituras. Céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Obrigada, Senhor. Queridos, nesse processo todo da formação da imagem de Cristo em nós, entendemos que lá no Jardim do Éden, o Senhor criou Adão a sua imagem e semelhança, em
face da terra, esse processo não acabará. Mas, só porque ele é constante, não quer dizer que eu vou me acomodar e, lá no fim da minha vida, eu não sei se o fim da minha vida é hoje. Não sabemos. Então, nós precisamos viver a cada dia nesse processo, a cada dia, esse renascer, esse renascimento, esse sair do útero, como a doutora Luciane brilhantemente nos passou lá no primeiro dia. Esse processo de criar a imagem de Cristo. Mas os Gálatas tinham um problema. Se nós formos ler toda a carta aos Gálatas, nós vamos perceber que os Gálatas, eles receberam o Evangelho, mas eles viviam antes influenciados pelos líderes judeus, influenciados pela lei de Moisés. Eles viviam na prática da lei de Moisés e na ansiedade por viver a lei e salvar-se pela prática das obras da lei de Moisés. É uma realidade distante de nós, porque nós crescemos num contexto já brasileiro, cristão, que eu, por exemplo, um primo meu pesquisou, eu tenho uma ascendência distante judaica, mas não influenciou em nada na minha vida. Eu não cresci guardando o sábado, eu não cresci proibida de comer carne de porco. Não, porque os judeus da minha família já está muito distante, de acordo com essa pesquisa do meu primo, eu não tenho nem certeza 100%. Acho que só o tamanho do nariz já diz alguma coisa. Mas, queridos, eu vou ser sincera, eu ficaria muito feliz se realmente fosse verdade. A minha avó tinha certas superstições de judeus, mas não garanto que. Mas nós não crescemos nesse contexto da lei de Moisés. Mas existem coisinhas no nosso contexto cultural que poderíamos comparar, que é a mesma luta dos Gálatas. Assim como os Gálatas receberam Cristo, mas eles estavam voltando para aquela velha vida de achar que a salvação era pelas obras da lei de Moisés, nós também vivemos no nosso contexto como as pessoas dizem lá fora. Eu sou uma pessoa boa. Vocês já ouviram alguém dizer assim: a fulana morreu, mas ela estava num bom lugar porque ela era tão querida. Ela era uma pessoa tão boa, ela ajudava os pobres, ela comprava cesta básica para os pobres, com certeza está no céu. Salvação pelas obras. Salvação pelo mérito, pelo merecimento humano. E essa luta dos Gálatas, eles queriam voltar para a lei de Moisés. Nós também temos no século XXI, embora nós não somos Gálatas, nós não temos contato com a lei de Moisés, mas a tendência humana, que isso sim nós temos em comum com os Gálatas, porque os Gálatas eram humanos e nós somos humanos, é que a graça de Deus parece que bom demais para ser verdade. Vamos ver comigo o que a palavra do Senhor nos mostra. Será que nós vamos merecer a salvação? Salmo 14. O Salmo 14, ele repete quase praticamente a mesma coisa no Salmo 53. Mas o Salmo 14, vamos ver alguns versículos. O Salmo 14, verso 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus, ou seja, alguém que busque a Deus pela motivação humana, por si próprio. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o retrato geral da natureza humana, que repete no Salmo 53, e o apóstolo Paulo repete na sua carta aos Romanos. E no final o apóstolo Paulo explica: todos pecaram, em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando olhamos para a revelação de Deus para a humanidade, que é a Bíblia, quando olhamos para o que Deus em sua palavra nos revela, ou seja, o ensinamento de Deus aqui,
pessoa tão boa, uma pessoa tão querida. E assim vai. Boas obras, boas obras, boas obras. E aí eu mereço a salvação. Capaz que eu não venho para o céu. Eu cumprimento meus vizinhos. Eu não jogo lixo na calçada dos outros. Eu não roubo. Como é que eu vou para o inferno se eu não roubo? Eu não minto. Eu tenho meu trabalho honesto. Não sou nego imposto. Eu vou para o céu. Tudo afirmado na justiça humana. Tudo alicerçado na meritocracia, nos méritos carnais, humanos. Assim como os Gálatas estavam voltando para esse terreno onde se afirmavam: não, peraí, Jesus veio, mas eu tenho que me circuncidar, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que comer a dieta de Levítico, capítulo 11, eu tenho que cumprir os 613 mandamentos da lei de Moisés. Ó Gálatas insensatos, disse o apóstolo Paulo. E essa insensatez de ter que se afirmar na justiça humana no século XXI a igreja não tem. Porque a graça de Deus parece uma loucura. É bom demais para ser verdade. Não é mais pelo meu esforço. Não é mais porque eu sou uma querida boazinha. Não é mais porque eu dou cesta básica, porque eu dou agasalho. Não é mais porque eu limpo a igreja, porque eu faço a comida, porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu prego. Não é mais porque eu canto, não é mais por causa disso. É pelo que Ele fez na cruz. Aleluia. Não é mais pelo meu esforço. Não é mais por mim. Parece bom demais para ser verdade. Mas é verdade. É a obra da cruz. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O que seria de nós? O que seria de mim se dependesse das obras? O que seria de nós? O que seria de mim se dependesse da nossa justiça humana? Estaríamos perdidos eternamente, irremediavelmente perdidos. E glória a Deus. Aleluias eternamente. Porque não depende mais de nós. Não depende mais de mim. Porque por graça sois salvos mediante a fé. Isto é dom de Deus. Não vem de nós. Louvado seja Deus pela sua graça. E aonde abundou o pecado, super abundou a Graça. louvado seja Deus pela graça. Maravilhosa graça. Maior que o meu pecado. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. E é isso que os Gálatas precisavam redescobrir a graça. E Paulo estava com dores de barco, para que eles redescobrissem a graça e depois voltassem no processo que ainda não acabou, de
a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais meu caráter, meu coração vai se assemelhando ao caráter e ao coração do nosso divino Criador. E queridos, o apóstolo Paulo ali falou: eu estou de novo com dor de barriga, dor de cabeça, náuseas, não, eu estou de novo, olha a dor física que Paulo exemplificou, com dores de... Mas o apóstolo Paulo era homem. Homem não tem dor de parto. Mas ele usou esse exemplo por certas características das dores de parto que fazem com que nós venhamos a entender o que o apóstolo Paulo sentia. Quando eu estava esperando a Laura, já estava se desenhando que eu teria parto com cesariana, por causa da minha idade, o tamanho dela, o meu tamanho, enfim. Então eu estava bem tranquila, porque eu até pensava, quando chegar o prazo, eu vou lá fazer a cesariana, nem vou ter dores de parto. Parecia que tinha um carro passando um pneu por cima de mim. Irmãs, é uma dor bíblica, porque com dores dará luz aos filhos, Gênesis. É uma dor descomunal, é uma dor que nos esgasta, como diz a doutora Luciana. Eu berrava do meu jeito mais pentecostal que você possa imaginar. Acho que as enfermeiras diziam, mas lá vem aquela fiasquenta de Jeová. Irmãs, a minha coluna parecia que não ia se abrir, mas não se abrir assim, se abrir assim. Que dor, que dor. Enquanto preparava o bloco para a cesariana, não precisava me preparar, eu tinha que me abrir uma vez, que dor, que dor. E o que aconteceu? Nós esquecemos em casa a mala com as roupas da neném. Meu esposo, no desespero, porque eu estava, parecia as camaradas do Iguaçu, descendo líquido, meu esposo pegou só a minha mala, porque ele achava que era tudo na mesma mala. Nós somos mulheres, como é que nós vamos ter a mesma mala? E graças a Deus, meu cunhado Jane, talvez estejam nos assistindo, se não tem algo melhor que vocês estão assistindo a cunhada. Meu cunhado Jane se prontificou, foi até Santa Rosa de Iuá, viajou ali cerca de 20 quilômetros, 40 ida e volta, para buscar a mala da sobrinha. Só que quando eu estava com dores, porque eu tive as dores enquanto preparava a cesariana, chegou o Jaime lá na recepção do hospital e meu esposo foi buscar a mala da Laura. E nisso eu estava com as contrações cada vez mais rápidas. E veio a enfermeira com uma prancheta
na noite, vai até Jesus e fala: Mestre, nós sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém faz esses milagres maravilhosos que não seja de Deus. E aí Jesus falou: aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Mas como eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. O Evangelho, então, não é pelas obras da pessoa boazinha, a pessoa queridinha, a pessoa que faz boas obras, que se afirma na sua justiça humana, mas é nascer de novo, crucificar a velha natureza, crucificar a teimosa, crucificar a fofoqueira, crucificar a mentirosa, crucificar a velha Maria, a velha natureza, e renascer em Cristo. E se renascer em Cristo, o apóstolo Paulo pregou para os Gálatas, mas eles estavam decaindo, eles estavam querendo voltar aos rudimentos deste mundo. E queridas, tem um salmo, e quero que me acompanhem todas, no Salmo 131, onde há uma ilustração sobre quando renascemos em Cristo e nos tornamos como que bebezinhos no mundo espiritual, novinhos na fé. E esse salmo, atribuído a Davi, tem uma figura de linguagem, uma ilustração maravilhosa que eu gostaria de compartilhar. E os Gálatas precisavam passar por esse processo. Nós precisamos passar por esse processo. Olha o que Davi diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Aleluia. Há uns anos atrás, eu estava numa fase da minha vida de muita correria. Eu trabalhava secularmente, e no meu trabalho secular me deram tarefas exaustivas. Depois eu fiquei sabendo que colocaram 2 no meu lugar. E eram tarefas como funcionária pública, mas eu tinha uma sobrecarga de trabalho naquela fase. Ao mesmo tempo, as atividades da nossa igreja, naquela época eu morava em Ivoti. E nunca fui de sentar e ver as coisas, eu gosto de pôr a mão na massa. E ao mesmo tempo eu auxiliava meu esposo, porque paralelo a isso nós temos um pedacinho de terra que teve a fase das vendas do aipim e das vendas da abóbora carutiana. Aipim, mandioca, estava lá no tempo que nós vendíamos aipim e eu auxiliava. Para quem vender, quanto cada um encomendou, e isso ocupava a minha cabeça. Então foi uma fase, não era o meu físico que estava cansado, mas quem aqui já passou por épocas, fases de cansaço mental? Só quem passa para saber que cansa tanto ou até mais que o cansaço físico. Porque o cansaço físico toma um banho, prepara um bom chimarrão e depois janta e dorme bem. Agora vem o cansaço mental. Nesse ano, eu tive 5 crises de ansiedade e 2 perdas momentâneas de memória. Teve uma manhã que eu estava no meu trabalho, fui no banheiro, quando eu voltei, eu sentei, eu olhei para o notebook, eu só lembrava quem eu era e onde eu estava. Eu não lembrava o que eu tinha que fazer, nem como fazer. Aí eu comecei a suspirar e clamei ao Senhor, clamei a Deus. E aí voltou a minha memória assim, parece que tinha uma chave, mas quando eu clamei ao Senhor, sinal de que a cabeça estava
muito cansada. E Deus me deu essa palavra numa tarde em que teve uns dias de férias da igreja. Nós viemos até aqui em Santa Rosa, aqui região do Oeste, visitar minha sogra. Nós passamos uns dias ali, fim de semana ali, estava bom. E aí, quando nós estávamos retornando para Ivoti, mais em direção a Porto Alegre, estávamos nessa altura, eu lembro bem certinho, estávamos na BR-386, naquela serra que desce, onde tem aquele restaurante dos Piás do Burinho, os Piás do Burinho, aquela parte que vai a Porto Alegre pela 386, aquelas paisagens maravilhosas e desce a serra. E eu estava no banco de trás do carro, porque meu esposo estava dando carona para um cunhado meu, e eles estavam os dois conversando. E eu levei os fones de ouvido, coloquei os louvores, e eu estava na minha, com os louvores, a Deus olhando aquelas paisagens. Mas aí eu comecei a lembrar do que estava me esperando. Comecei a lembrar das tarefas que estavam me esperando lá em Ivoti. E bateu o desespero. E eu lembro que eu olhei pela janela, um vale profundo, e a minha oração foi igualzinha à do apóstolo Pedro quando ele estava afundando no mar da Galileia. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor. E eu não tinha filhos naquela época, imagina se eu já tivesse uma aula. Mas o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Alguém que acredita que o Espírito Santo fala hoje? Amém. Não, ele só falava no tempo dos apóstolos? Não. Fala hoje? Amém. Então ele falou: corre para o meu colo. Eu não estava no colo de Deus. Eu estava que nem os gatos, afirmada na minha força humana. Eu comecei a chorar naquela viagem e disse: amém, Jesus. Eu vou correr para o teu colo, e eu vou para a prefeitura no teu colo, eu vou para a roça tudo no teu colo, eu vou para a igreja no teu colo, tudo vou no teu colo, no teu colo, no teu colo. E lembrei que lá no seminário houve uma aula sobre este salmo, e o Espírito Santo me trouxe à memória toda a riqueza que nós lemos no Salmo 131, que ele tem duas interpretações. Repita comigo: duas interpretações. Duas interpretações. Eu não olhei no relógio quando eu comecei, então não sabe. Duas interpretações. Não sei quanto tempo eu estou falando, pastora. Então tá. Na hora do almoço vocês levantam e vão almoçar, tá, queridas? Duas interpretações. A primeira delas é que Davi se sentia uma criança recém-amamentada, no sentido da criança que ainda mama. Eu não tive o privilégio da amamentação plena. Tive só um pouquinho, secou, e graças a Deus nós temos recurso para tratar ela com fórmulas. Não é o que eu gostaria, não é o que eu sonhei. Tentei de tudo. Mas, mesmo com fórmula, eu tenho experiências com a Laura, que o bebê, quando recém toma o leitinho, ele faz uma carinha, né? Fica em paz, saciado, tão gostoso. E assim é a primeira interpretação do salmo. O bebezinho que recém-mamou, passou a fominha. Aí, o que geralmente os bebês fazem depois que mamam? Dormem. E a segunda interpretação desse salmo, que para mim é muito interessante, dizem que no original hebraico o salmo abre para essa segunda interpretação, é que essa criança desmamada, recém-desmamada, como diz na NVI, é a criança que está passando pelo processo de começar a comer comida física, a famosa introdução alimentar, e está deixando de tomar o leite do peito. E está nessa transição: desmame, alimento sólido. E aí eu pergunto para as mães que estão aqui, as mães de crianças que já cresceram: quando seu filhinho, sua filhinha deixou de mamar, você nunca mais deu colo? Nunca mais pegou colo? Sim ou não? Continua
mãe continua pegando no colo. 3 coisas que o nosso Deus ministrou no meu coração a partir desse salmo que nós encontramos no colo do Pai. Vede quão grande amor nos amou o nosso Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Porque Ele, em Cristo Jesus, nos adotou como filhos. Outro dia eu disse lá em Gibá, Deus poderia nos chamar de seus obreiros. Jesus, só Jesus é meu filho e vocês são os membros da igreja, os meus servos, os obreiros, os salvos. Pronto, Jesus é meu filho e vocês são os salvos. Deus fez assim? Aí eu pergunto, Deus nos leva para o céu, nos redimiu em Cristo Jesus. Ele teria a obrigação de nos chamar de filhos? Se Ele já nos garantiu o céu? Só que como Ele é amor, e seu amor que constrange, seu amor verdadeiro, seu amor leal, seu amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, graças a esse tão grande amor, Ele optou por sim, Jesus é seu filho unigênito, mas por adoção nós também somos filhos. Por adoção nós também ganhamos o direito, porque como diz em Romanos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse amor é tão maravilhoso que mesmo sem precisar, Deus nos adotou como filhos. Você é filha de Deus em Cristo Jesus. Filha. E aqui, queridas, primeira coisa, entendo que esta mãe do Salmo 131 representa o próprio Deus que nos adotou em Cristo Jesus. E o amor de Deus é tão completo. Eu não estou dizendo que Deus é feminino, amém? Isso é uma heresia. Mas o amor de Deus é tão completo que nós podemos fazer essa figura de linguagem. Assim como no Salmo 23, Davi se posiciona como ovelha e Deus é o pastor, aqui Davi se posiciona como um bebê e Deus é a mãe que amamenta. Amém? Então, no colo de Deus, a primeira coisa que nós temos é alimento. Porque o que o bebê estava fazendo no colinho da mãe? Na primeira interpretação, mamando. Na segunda interpretação, no processo do desmame. Mas o alimento que encontramos no colo de Deus, nós aprendemos que, assim como na alimentação, o leite materno, ele é feito de quê? De água, proteínas, vitaminas, sais minerais, anticorpos que saem do corpo da vaca, que saem do corpo da cabra. Não, que saem do corpo da própria mãe. Então, quando somos alimentados espiritualmente, assim como uma mãe dá de si mesma, doa de si mesma, no seu próprio corpo, os nutrientes para alimentar o filho, assim Deus deu de si mesmo. Aleluia. Enviando o seu único filho, Jesus Cristo. Ele se deu de si mesmo para nós salvar e dar de si mesmo. Todos os dias Ele dá de si mesmo. Estão entendendo agora? Dá de si mesmo. Ele é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A sua palavra é Ele mesmo. Glória a Deus. Sua palavra. Ele é o pão da vida. É o alimento. Ele dá de si mesmo para nos alimentar. O leite verdadeiro. Então vocês vão entender me acompanhando. Pedro explicou muito bem isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ver o verso primeiro também, do 1 e 2 e 3. 1, 2 e 3. Primeiro Pedro, capítulo 2.
Desesperadamente. Quando eu estou preparando a mamadeira da Laura, se eu demorar, eu tenho medo que os vizinhos chamem o conselho tutelar. Queridas, imaginem os berros de fome, porque ela deseja ardentemente. Então, como o bebê deseja ardentemente, desejar ardentemente. Queridas, quanto tempo faz que nós não desejamos ardentemente no culto escutar a palavra do Senhor? Será que na sua vida não morreu esse desejo ardente? Vou me arrumar para ir para o culto para quê? Para que me vejam, porque eu tenho que cantar no coral, porque eu tenho que escapar, porque o pastor tem que me ver. Não. Sua alma tem que estar com aquela fome, faminta, desejando ardentemente a palavra do Senhor. Eu preciso da palavra, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso me alimentar da palavra. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o verdadeiro leite espiritual. Queridas, olha o alerta. Se a Bíblia dá ênfase no genuíno, é porque existe o falso. Cuidado com o falso leite. Deus que me livre e guarde de um dia comprar uma lata de leite para Laura e essa lata ser falsificada, porque vai fazer mal para minha filha. Queridos, leite falsificado faz mal. Leite adulterado faz mal. Quando éramos recém-casados, estourou aquele escândalo da soda cáustica no leite. E eu e meu esposo gostamos de tomar leite até hoje. Nós somos crianças desmamadas de sal. Eu gosto até hoje de leite. E o meu esposo começou com dores horríveis na barriga. E foi até consultar e não saímos, dizemos o que era aquilo. Quando deu o problema, eu fui olhar. O lote do leite adulterado. Nós estávamos bebendo o leite adulterado. Trocou a marca do leite, tirou a dor com a boca. Perguntem para ele. O leite adulterado estava fazendo mal. Então, vamos cuidar. Quem que você escuta? Quem que você ouve na internet, na rádio, na televisão? Que tipo de pastor? Qual é a teologia da pessoa que você ouve? Pesquise, veja, vá atrás. Não ouça qualquer um. Tem cada heresia, queridos, cada mentira sendo pregada como se fosse verdade e é bem parecido. Olhando, na primeira vista não tem nem como ver se é falso ou verdadeiro. Vamos cuidar, queridos. Que tipo de leite você está bebendo? Que tipo de leite eu estou bebendo? Vamos nos cuidar, amém? Não caia nessa teologia de hoje. Existe a tal da teologia da libertação. Fuja desse veneno, fuja dessa desgraça. Que eu posso tudo, qualquer coisa e Deus me ama e pronto. E ninguém tem nada comigo. Eu bebo o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu faço o que eu quiser e Deus me ama e porque Deus me ama. Pronto. Não é bem assim. Não é assim. O genuíno, o verdadeiro leite espiritual não tem contradições. O genuíno, o verdadeiro leite espiritual nunca vai fazer eu me levantar contra um líder. O genuíno, o verdadeiro leite espiritual é verdade, não tem engano, não tem hipocrisia, como diz o versículo primeiro. Então, como crianças recém-nascidas, desejem de coração ardentemente o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento até que Cristo seja encontrado em vós. Se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem tem a experiência que Deus é bom? Vamos crescer na salvação. E a consequência natural do crescimento, a consequência natural do alimento é que a criança cresça. Cada semana eu percebo que os TikToks, as bobinhas da Laura vão ficando umas mais curtinhas. E aí a Laura também naquela fase que o P está pequeno e o L está grande. Aí eu coloco a roupinha, ou ela fica curtinha, ou ela fica sobrando. Mas por que isso? Porque ela está crescendo. Mas eu não fico na
como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha só que interessante a revista atualizada de Almeida. Desistir das coisas próprias de menino. A consequência natural do cristão que é bem alimentado na palavra é ir abandonando as coisas próprias de bebê na fé. Ou seja, se eu vou no culto e não me chamaram para cantar, eu não fico emburrada. Se na minha união feminina é tal cor de roupa, eu não fico emburrada. Se eu estou na rua e o irmão fulano de tal não me viu, eu não fico emburrada. Se já faz tantos dias que o pastor não vai na minha casa, eu não fico falando mal, não fico emburrada. Por quê? Porque eu vou deixando para trás as coisinhas de criança na fé. Quando eu tinha 6 anos de idade, cedo eu larguei a chupeta. Mas na mamadeira. Eu tinha 6 anos de idade, estava na primeira série. Naquele tempo eu podia entrar sem fazer pré. Eu não fiz pré-primário, eu fiz escola, eu fiz colégio de maneira feia. Mas quando eu tinha 6 anos, eu estava no recreio na escola e 2 coleguinhas minhas estavam conversando. E eu tomava mamadeira. Chegava em casa, minha mãe me esperava com uma mamadeira de leite com Toddy. E bastante açúcar, porque eu sou dos anos 80, meninas, era diferente. Mas aí as minhas coleguinhas estavam conversando assim, ó, fulana, tu ainda toma mamadeira? Eu não, eu odeio mamadeira. E ela, eu também, faz tempo que não tomo mais mamadeira. Eu fiquei quieta. Tomara que elas não perguntem para mim. E aí, sabe, se elas não me perguntaram nada, eu logo mudei de assunto, eu convidei, vamos brincar? Aí eu cheguei em casa com vergonha e disse, a mãe já estava com a mamadeira pronta. Quando eu saí do banho, eu estava na mamadeira, a fulana tinha assim em cima da mesa, parecia que seria luz de trás da mamadeira. Mas eu lembrei das minhas colegas, eu lembro que eu pensei, mas que vergonha. Elas não tomam mais mamadeira. Aí eu disse, mãe, tu consegue tirar da mamadeira, coloca num copo para mim. Eu lembro como se fosse hoje, a mãe estava na pia, de repente ela virou assim, oi? Claro! Opa, que coisa boa! Aí ela tirou da mamadeira, colocou no copo, aí eu fui tomar no copo, metade do leite foi para minha bolsa. Quase me afoguei. Mas eu venci. Glória a Deus. Deixei para casa a mamadeira. Queridas, que a maturidade dos seus irmãos em Cristo, que a maturidade faça você ter vergonha, faça eu ter vergonha das nossas imaturidades e vamos correr atrás da carreira de Cristo e vamos deixar as coisas de mim. E agora, ainda em 1 Coríntios, vamos 10 capítulos para trás, 1 Coríntios 3. Naquela mesma dinâmica de Pedro, agora vamos para o 3, 1 Coríntios 3, sobre o leite espiritual, o apóstolo Paulo também ensina. E olha que interessante. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3.
que nós temos que passar. Que não sejamos como alguns dos coríntios que entristeceram o apóstolo Paulo. Já era para eles estarem se alimentando do sólido, já era para eles serem pessoas maduras na fé, mas eles ainda eram carnais, porque ainda tinha dentro da igreja dos coríntios. E aqui, queridos, que essa alimentação que eu recebo no colo de Deus não me faça apenas sobreviver, mas me faça crescer em graça, em salvação, até alcançar a perfeita varonilidade, como diz em Efésios 4, verso 3. E ainda não acabou. Esse processo não acabou. Segunda coisa que nós encontramos no colo do pai, como o bebezinho encontra no colo da mãe. Primeira coisa é alimento. Segunda coisa, você não vai estar com seu filhinho no colo, na rua, e vem um pitbull, e diz, toma, pitbull, pega o meu filho. Você faz isso? Proteção. Segunda coisa que temos no colo do pai. Primeira, alimento. Segunda, proteção. E já vamos aqui, em Efésios capítulo 6. A armadura de Deus. Mas você já viu aquela criança que a mãe está segurando no colo e de repente ela salta do colo da mãe e vai lá e enfia o dedo na tomada? Já viram acontecer coisas assim? Deus nos protege. Salmo 121. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Não dorme o guarda de Israel. O Senhor protege e peleja pelos seus. Como ele disse para o rei Josafá, esta guerra não é vossa, mas é minha. E o rei Josafá foi em nome do Senhor, louvando ao Senhor e venceu, porque Deus batalha por nós. Deus nos defende das ciladas do diabo, que são muitas. O inimigo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E o Senhor nos defende, e envia seu exército de anjos, e peleja por nós. E seu sangue tem poder, e seu sangue expulsa o maligno. Mas muitas vezes nós somos como aquela criança que salta do colo do pai e vai enfiar dentro da tomada. Muitas vezes nós saímos da proteção de Deus e abrimos brechas para o inimigo nos atacar. Pecamos contra o Senhor. Somos rebeldes contra seus mandamentos. Somos rebeldes contra o Senhor. E aí nós saímos fora do seu colo de proteção. Porque aí o inimigo veio, e pega. E pega mesmo. Queridos, Efésios 6 é a nossa parte. Não salte fora do colo de Deus, mas vista a armadura de Deus. Olha só os elementos da armadura de Deus. Rapidinho, vamos ver Efésios 6:10. Olha só. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor com o seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, a armadura de Deus, que nos faz resistir no dia mau, que nos mantém firmes, é o cinto da verdade, sempre a verdade, sempre a verdade. A couraça da justiça, julgados com justiça, ou seja, sempre o mesmo peso, a mesma medida, sem acepção de pessoas. Os pés calçados com a prontidão do Evangelho, aonde eu vou, os pés que me levam. É um carro,
A espada do Espírito não é filosofia humana, é a palavra de Deus. Então, quando nós vamos contra-atacar, os ataques do maligno é baseado em cima da palavra. Por isso, querido, ore, como foi falado ontem, quando você for orar por aquele seu familiar que precisa de libertação, ore em cima da palavra. Ore a palavra. Proclame a palavra em sua oração. Porque a espada do Espírito que desbarata o inimigo é a palavra de Deus. Por isso que ele luta tanto para que você não a conheça, para que você não se alimente dela. Por isso que na hora que você vai fazer essa devocional, bate no portão, toca o telefone, a criança chora, acontece tudo para tirar você do seu devocional, para que você não conheça, não se aprofunde na espada do Espírito. Por isso que Paulo disse para Timóteo para manusear a palavra, para manusear bem a palavra, porque ela é uma espada. Amém? E, queridos, a proteção do colo de Deus cabe a nós. Não vamos saltar fora do colo. Vamos estar no colo do Senhor. E ainda não acabou, porque tem uma terceira e última coisa no colo do Pai Celestial. A primeira é alimento. Oh, está chegando a hora do alimento, né? A segunda é a provisão. E a terceira, o que acontece com o nenezinho que confia na sua mãe que acabou de mamar ele? Alimento, proteção e descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Abra comigo no Salmo 37. Ali fala sobre descanso. Salmo 37, dos versos 3 ao 7. Hoje, quando fui tomar café, eu e o meu esposo estávamos com a nossa filhinha, e o meu esposo levou a nossa filhinha, levou a Laura até a minha sogra, que já tinha tomado o café dela. E entregamos a Laura para a minha sogra cuidar, enquanto nós tomávamos café. Por que a gente fez isso? Porque é a vovó. Porque nós conhecemos a vovó. Porque nós confiamos na vovó. Eu só consigo descansar em Deus se eu confiar em Deus. Alguém que descansa em alguém que você não confia? Mas eu só consigo confiar em Deus se eu conhecer a Deus. Vejam como funciona essa dinâmica. Eu só descanso em Deus, só consigo descansar em Deus, me apoiar em Deus, jogar todo o peso do meu corpo em Deus. Eu lembro que o pastor que me batizou, um dia lá em casa, eu nunca vou esquecer. A minha mãe tinha aquelas cadeiras de praia, as pensadeiras, e era disputada aquela cadeira. E a minha mãe mostrou para o pastor que ela tinha recém-comprado. Olha aqui, pastor, que linda cadeira que eu comprei. E ele se deitou e se jogou naquela cadeira. E ele disse assim: irmã, no Uruguai, né? Assim que nós temos que descansar em Deus, ele colocou as mãos atrás da cabeça dele, cruzou as pernas e disse: assim como eu descanso nessa cadeira, assim nós temos que descansar em Deus. Nunca me esqueci daquilo, porque eu fiquei olhando até com os filhos da cadeira. Eu não tinha deitado nela ainda. Mas isso me marcou. Porque às vezes eu não consigo descansar em Deus como o pastor descansou na minha cadeira. Não descansamos em Deus porque não confiamos
confiamos em Deus. Não confiamos em Deus porque não conhecemos profundamente, completamente o nosso Deus. Completamente foi na glória, mas as profundezas do poder do nosso Deus nós ainda não conhecemos. Então, para eu conseguir descansar em Deus, como a criança no colo da mãe, do Salmo 131, eu preciso confiar. E só consigo confiar se eu conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Amém. Como a alva, a sua vida é certa, diz o Senhor. Em Oséias capítulo 6. Continue conhecendo, vai crescendo, vai crescendo. Essas palavras estão palavra tem dos 0 aos 3 meses. Depois dos 4 aos 6 meses. Depois até um ano. À medida que a criança vai crescendo, vai mudando leite até a comida sólida. Assim também, querida, você talvez esteja do 0 ao 3, não faz mal. Toma o leitinho do 0 ao 3. Depois, toma o leitinho até os 6 meses. Depois, toma o leitinho até o ano. Depois, para para a comida sólida. Cresça no Deus que te adotou como filha. Para você. Amém. Amém. Oh, santo é teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Por isso, vamos prosseguir em conhecer. Ainda não acabou, mas prossiga em conhecer o Deus que te salvou. O Deus que te salvou. E agora, para encerrar, vamos orar ao Senhor. Eu já me entrego, porque temos a Santa Ceia do Senhor. Desculpe se eu demorei, queridas. Eu não costumo demorar assim. Mas o nosso amigo Espírito Santo está falando. E eu não consigo descer do púlpito sem passar o recado dele. Mas enquanto vocês oram ao Senhor, eu quero fazer algo diferente nessa manhã. Eu quero ler um capítulo da Bíblia, numa Bíblia que pertenceu a uma mulher cristã, que foi uma mãe, como essa mãe do Saulo, pegava os filhos do Paulo mesmo. Para vocês terem uma ideia, esta mulher, dona desta Bíblia, ela tinha a filha dela que fazia faculdade à noite e ganhava carona de uma amiga. Mas quando não tinha carona da amiga, da colega, ela ia buscar a filha na parada de ônibus a pé, mesmo em noites de geada. Fronteira com o Uruguai dá muita geada. É uma coisa já sabe. Esta mãe, dona desta Bíblia, quebrando geada, muitas vezes quebrando geada, ou sob chuva, ia buscar a filha na parada do ônibus à noite. A dona desta Bíblia tinha um caderninho de oração e intercedia por nações, por missionários, por pastores, pelos filhos. E suas orações ainda farão efeito na terra mesmo depois da sua partida. Então eu não vou honrar em público, porque a voz dela se calou na terra. Mas honrando a vida da minha mãe, eu vou estar lendo 1 Coríntios 13 na Bíblia dela. E os irmãos perdoem o sotaque, mas a Bíblia dela é em espanhol. E enquanto eu leio, você vai estar orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Será o apelo dessa manhã. No seu banco, o Senhor vai agir. No seu banco, o Senhor vai operar. No seu banco, o Senhor vai ministrar seu coração e fortalecer seu coração. E o Ministério do Louvor já pode passando, fazendo um fundinho para nós aqui, amém? E depois vamos passar a continuação do culto. Mas enquanto eu estiver lendo na Bíblia dela, ore ao Senhor, que esta palavra venha fazer efeito em sua e na minha vida. E vamos juntos amadurecer na fé, como os Gálatas, amém? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera tal que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia.
amor não é jactancioso, não se envanece, não hace nada indebido, não busca lo suyo, não se irrita, não guarda rencor, não se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo absurdamente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Breve sequência do culto, amém? Oramos, Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua palavra poderosa, viva e eficaz, que também, Senhor amado, nessa manhã foi ministrada aos nossos corações. Rogamos ao Espírito Santo, Senhor, nesse momento em que nós teremos o momento da comunhão, o momento de estarmos juntos, que tua presença, ela se manifeste mais uma vez, assim como já tem manifestado através da tua palavra, pelo teu falar, pelo teu nome tão poderoso. Ó Senhor amado, que nós possamos deixar para trás todas as demais coisas que são como de meninos, mas de grandes. Para o teu nome nós damos gratos por tudo. Amém. Podem assentar, queridas irmãs. Nesse momento, também quero agradecer, em primeiro lugar, a diretoria desse departamento feminino, que me convidou para participar com vocês, ministrar este momento da Santa Ceia. Sempre é uma alegria poder também servir ao Senhor juntos. Costumo dizer, e digo isso com muita propriedade, o departamento da Semana sempre tem sido um esteio para todas as igrejas, pois oram, buscam ao Senhor, dedicam tempo, trabalham pela família, trabalham pela causa de Deus e pelo reino dos céus. Obrigado, queridas irmãs, pelo trabalho de vocês. Isso tem sido evidente, muito especial na vida da igreja. Nós sabemos que a preocupação com cada irmã está sobre a família, está sobre os filhos, está relacionado aos jovens, e todos trabalham e oram. De novo ao Senhor. Enquanto na Pederneiras nós temos o departamento feminino em culto, sempre nas terças da tarde. Antigamente, na nossa convenção, se falava de Brudarat, e os irmãos que trazem as esposas para o culto, nós temos nossa pequena reunião debaixo das sombras, no momento do salão, em algum lugar. Nós temos a nossa reunião à parte também, que tem sido muito edificante, porque